Olá amigos, que bom vê-los aqui mais uma vez. Meu nome é André e você está no canal Palavra de um Amigo. Como sempre faço no início dos vídeos que apresento para vocês, não posso deixar de pedir para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, que você ative o sininho de notificações para ser lembrado pelo YouTube sempre que uma nova publicação for colocada aqui no canal, que você compartilhe com seus amigos e, acima de tudo, que assista até o fim. Ore por este pequeno trabalho, esse ministério, como alguns gostam de chamar, para que eu possa sempre ter disposição, alegria em servir, ainda que minimamente, a causa do Senhor, trazendo literalmente essa palavra de um amigo ao seu coração. O vídeo dessa semana não será feito por mim. No último sábado tivemos a alegria de ter na nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Setor D, aqui na cidade de Colorado do Oeste, Rondônia, uma linda, uma bela pregação falando do amor de Deus, de como Jesus se preocupa conosco e de como com Ele não existe tardança. Quem foi o pregador dessa linda mensagem é o jovem William Thiago, membro aqui da nossa igreja, jovem, atuante. Ano que vem estará comigo e mais o irmão Claudinei atuando como ancião nesta igreja. E é com alegria, com a autorização dele, é claro, liguei para ele quinta-feira pela manhã pedindo autorização para publicar o vídeo dele, porque as nossas pregações têm sido gravadas na igreja, né? Estavam disponíveis no Facebook, no canal da igreja para quem acompanha, mas pedi a licença para ele para compartilhar aqui no meu canal do YouTube, para que você possa fortalecer o seu coração com esta linda mensagem. Então, com vocês, a partir de agora, a pregação do último sábado do nosso jovem William Thiago. E tem também uma canção da Larissa, a minha filha do meio, na mensagem que você vai assistir a seguir. Que nosso bom Deus dê um bom e feliz sábado a todos e até semana que vem. Aproveitem a palavra do Senhor. Bom dia, feliz sábado. É um prazer e uma satisfação sempre estar aqui à frente, apesar que eu tenho que confessar algo para vocês. Eu não gosto muito de pregar, mas infelizmente não tem como ficar fugindo. Quando eu lembro de fugir das coisas de Deus, eu lembro de um homem na Bíblia que terminou na barriga de um grande peixe e foi vomitado numa praia. Então é melhor a gente não fugir das coisas de Deus. Para você que nos acompanha pelo Facebook, pelo Zoom, um bom dia. Eu gostaria de aproveitar, já que está sendo gravado, já mandar um abraço e um beijo todo especial para minha namorada, que eu sei que mais tarde ela irá assistir. E eu aprendi muitas lições importantes ontem assistindo a mensagem do André no canal. O André falou sobre amor. E ali eu vi o quanto a importância de se admirar aquela pessoa que está com você. E ali o André, por vários momentos, enaltecendo a Kelly, eu imaginando quantos pontos o André está ganhando hoje, né? Como se ele precisasse, mas feliz é um homem que sabe admirar a sua mulher e elogiá-la diariamente. Sempre ganha pontos, né? E isso é muito bom. Então, a minha namorada Daniele, um beijo, um abraço, dizer que eu te amo. Espero ter ganhado muitos pontos, né? Mas o meu sermão não é sobre amor, então vamos mudar o foco, né? Vamos ao que realmente interessa. A mensagem de hoje eu trago como um título, eu sempre gosto de dar um título à minha mensagem, e a minha mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, que quero que vocês deixem na mente, é o título: Um Jesus que não se atrasa. Vamos à história. Está lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21. Uma história muito conhecida por todos. Deixa eu marcar passo. Todos acharam? Então, mais uma vez, vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela oportunidade de estarmos estudando a sua palavra. Que o Senhor possa nos conceder o entendimento e o discernimento necessário agora.
que cale-se o homem e fale a sua palavra apenas. É isso que eu lhe peço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 21, na minha Bíblia, começa assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salvo e viverá. Jesus foi com ele. Essa é a primeira leitura que vamos fazer nessa manhã. Jairo era um homem importante dentro do seu contexto social, dentro do círculo que ele estava envolvido. Jairo era um homem chamado, em outras versões da Bíblia, príncipe da sinagoga. Na minha versão, líder da sinagoga. Jairo administrava a sinagoga de que ele fazia parte. E Jairo era um homem muito respeitado e conceituado, gozava de uma posição social importante dentro de sua sociedade. E naquela época, Jesus já enfrentava grande oposição, principalmente das sinagogas e dos judeus. Mas a Bíblia diz que Jairo tem uma filha de 12 anos. Lucas vai dizer que é a sua única filha. E essa filha então adoece. E Jairo, ele emprega todos os seus recursos para salvar a sua filha. Mas nada se resolve. Mas Jairo vê em Jesus um fio de esperança, a sua última esperança. Então, a Bíblia diz que ele vai até Jesus. Jesus está no meio de uma multidão e Jairo, ele se prostra a Jesus. Olha que lição importante. Um líder da sinagoga, um homem de uma posição importante, um homem que frequentava um meio em que Jesus já sofria perseguições e discriminações. Mas ali ele reconhece que Jesus tem poder, que Jesus é poderoso e que pode salvar a sua única filha. E ele então, num ato considerado indigno para a época, se lança aos pés de Jesus e diz: Jesus, se você for à minha casa, se você colocar as mãos sobre minha filha, eu sei que ela pode ser curada. E a Bíblia diz que Jesus quer ir. E eu quero que você faça o seguinte exercício. Se você é pai ou mãe aqui, você vai conseguir visualizar bem as circunstâncias em que ocorre essa história. É um verdadeiro cenário dramático. Se você gosta de filmes de drama, essa história de Jairo é como se fosse um verdadeiro drama. E você que tem um filhos, se um deles está à beira da morte, imagina, você já empregou todos os seus recursos, todas as suas possibilidades e nada resolveu. Mas você sabe que existe um médico que pode curá-la. E esse médico está perto. O que você faria? Será que você não faria como Jairo? Iria desesperadamente ao encontro desse médico? E se você não é pai, assim como eu não sou, eu quero que você faça o seguinte exercício. Quantas vezes, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada nessa terra, você já precisou de um pedido urgente? Essa palavra urgente é muito forte, ela traduz algo que não pode esperar, algo que é para ontem, como dizemos. Quantas vezes você já passou por uma situação dessa? E a Bíblia, lá em João 11, vai dizer também de uma história em que há uma luta contra o tempo, há pessoas correndo contra o tempo. Ali chega um mensageiro e diz para Jesus: aquele que tu amas está doente. Ali é Marta e Maria dizendo para Jesus: Jesus, Lázaro está doente. Jesus, venha até a nossa casa curar Lázaro. E aqui entra uma palavrinha que rege as nossas vidas, chamada tempo. Do grego, o tempo tem dois significados, o cronos e o kairos. O cronos é o nosso tempo, é o tic-tac do relógio. Se aquele relógio não tivesse ali e eu não tivesse com o meu, muito provavelmente eu estaria perdido no tempo, eu não saberia quantos minutos eu estou gastando, muito provavelmente acabaria atropelando meu sermão, acabaria me perdendo. O nosso tempo, o nosso cronos é esse.
é o tempo falho. É os minutos, são os segundos, são as horas, o dia, o mês, o ano. É o nosso calendário. E quantas vezes nós perdemos a noção do tempo? Quantas vezes corremos contra o tempo? Quantos de nós aqui, ao longo de nossas vidas, não falamos, o meu dia precisa mais de 24 horas para fazer tudo o que eu tenho para fazer? Ou quantas vezes perdemos a noção do tempo, acordamos em um belo dia, geralmente isso acontece nas férias, em que você não sabe nem o dia que é, nem a hora, você perde totalmente a noção do tempo. E o tempo do grego também é chamado kairos, mas kairos é o chamado tempo perfeito, o tempo certo. Ele é associado a Deus. Kairos não é associado ao homem. A nossa associação de tempo é o Cronos, é o tempo falho. E aqui na história nós vemos um homem que luta contra o tempo. A filha de Jairo está beirando a morte. Mas a Bíblia diz então que Jairo vai até Jesus e chama Jesus até a sua casa. E a Bíblia diz que Jesus então caminha até a sua casa. Marta e Maria estavam com Lázaro morrendo. Mas o mensageiro chega até Jesus e Jesus, vá até a casa de Marta e Maria, porque aquele que tu amas está morrendo. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi. Jesus ficou 2 dias ainda pregando naquele local. E o que me chama a atenção é que quando Jesus está caminhando para a casa de Jairo, acontece um fato que interrompe totalmente a história de Jairo. E até na Bíblia, a história de Jairo, ela é meio que deixada de lado por um momento. Vamos ler, vamos continuar lendo. O verso 25. Grande multidão seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-se toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre. Imaginem vocês, Jairo lutando contra o tempo. A filha de Jairo morrendo. Uma multidão apertava Jesus. E de repente alguém toca Jesus e Jesus para. Conseguem imaginar o desespero desse homem? O espírito de profecia usa o termo que Jairo ficou impaciente. Eu acredito que se Jairo pudesse falar alguma coisa ali, eu acho que ele faria o que muitos de nós fazemos quando estamos esperando uma pessoa e ela está atrasada. O nosso gesto original é fazer o quê? Eu acho que Jairo, a vontade dele é falar, Jesus, minha casa, vamos para minha casa, minha filha está morrendo, só cura essa mulher então, quer curar ela? Cura, mas vamos. Mas Jairo não falou nada. E ali Jesus, ele quer oferecer a cura para aquela mulher. Mas Jesus, ele não quer oferecer apenas a cura física, mas ele quer também oferecer a cura espiritual. O livro Desejado de Todas as Nações diz que aquela mulher já seguia Jesus. Seguia perto do mar quando Jesus pregava, não conseguia se aproximar perto de Jesus. Seguiu Jesus até a casa de Mateus, mas também não conseguiu chegar perto de Jesus. E aquela mulher, como ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, ela era considerada impura, ela tinha o mesmo tratamento dos leprosos. Ela não podia tocar em ninguém, ela não podia... E num ato de desespero, aliado a um ato de fé, ela se entra no meio daquela multidão, tocando várias pessoas, um ato que poderia custar a sua própria vida, mas ela tinha na cabeça que se apenas tocasse o manto de Jesus,
ela ficaria curada. E aquela mulher toca Jesus e imediatamente ela é curada. Jesus poderia ter seguido sua caminhada, todos estavam com pressa. A história de Jairo era tão dramática que contaminava os corações daqueles que cercavam Jesus. E quando Jesus é tocado, Jesus para e fala, quem me tocou? E a Bíblia diz os discípulos, na versão de Lucas, já diz que foi Pedro primeiro. Pedro sempre prontos com suas respostas, diz, mestre, como assim quem te tocou? Uma multidão te aperta daqui, te aperta dali, e você fala, quem me tocou? E Jesus, alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Irmãos, vocês acham que Jesus não sabia quem tinha tocado ele? Óbvio que Jesus sabia quem tinha tocado ele. E a Bíblia diz que Jesus recebe aquela mulher com ternura, com apreço, ouve o que ela tem a dizer, e então promove a cura. E Jairo espera todo esse cenário se desenrolar. Mas a Bíblia diz que Jesus não foi até a casa de Jairo na hora que Jairo queria, porque Jesus para no meio do caminho. Jesus não foi para Betânia curar Lázaro na hora que Marta e Maria queriam. E a Bíblia vai dizer que Lázaro morreu. A Bíblia vai dizer que a filha de Jairo morreu. E quando a gente lê essa história, a impressão que passa é que Jesus está atrasado, que Jesus demorou. E quantas vezes ao longo de nossas vidas nós tivemos essa impressão, que Jesus está atrasado na nossa vida, que Jesus não veio operar o milagre que eu precisava, que Jesus não está ouvindo minhas petições? Quantas vezes temos essa sensação ao longo de nossas vidas? Mas os ensinamentos de Jesus sempre têm uma metodologia pedagógica por trás. Olha que interessante, Jairo queria cura para sua filha, mas antes da cura chegar à sua casa, ele teve que contemplar a cura chegando na vida de alguém. Irmãos, muitas vezes, aquilo que nós pedimos, as nossas petições, o meu milagre que eu quero e que eu desejo, ele vai acontecer primeiro na vida de outra pessoa. E devemos estar com o coração preparado para isso. E dar glória a Deus e agradecer, porque aquele milagre também é um milagre para mim. E renovar as minhas forças, renovar a minha fé. Eu sei que é muito difícil, Jairo estava com uma filha morrendo dentro de casa. Mas ele teve que contemplar primeiro o milagre acontecer na vida daquela mulher, antes de acontecer na sua casa. E aqui não é o grau de merecimento quem deveria operar o milagre primeiro. Aquela mulher, a Bíblia diz, sofria 12 anos. Imagine o quanto aquela mulher também não pediu a cura. Mas Jesus é aquele que não age no Cronos, ele age no Kairos. Ele age no tempo certo. E a Bíblia diz que então a filha de Jairo morreu. Lázaro morreu. E eu imagino quando chega aquela notícia para Jairo, porque a Bíblia diz, vamos ver, verso 35. A história de Jairo é interrompida na Bíblia e volta para este cenário. Falava ele ainda, Jesus, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram, tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Irmãos, de todas as notícias que recebemos ao longo dessa vida, talvez a mais dolorida seja a da morte de nossos queridos, de nossos amados. Esse ano, no dia 2 de junho, eu acordei, peguei meu celular, a hora que fui mexer no celular, e ali estava a notícia do meu tio, sua avó faleceu essa noite. E por mais que eu soubesse que ela já estava mal, que a idade dela era avançada, que já fazia 7 dias que ela estava internada, que seu estado era crítico, é uma notícia que dói, é uma notícia que machuca. Então, eu imagino Jairo, ao receber aquela notícia. Talvez Jairo tenha pensado, poxa, eu estou com Jesus, faltou tão pouco. Eu imagino Marta e Maria vendo Lázaro morrer, mas Jesus tinha dito ao mensageiro que aquela enfermidade não era para a morte, era uma enfermidade para a glória de Deus. Como assim Lázaro morreu? Mas
Eu imagino o coração ali de Jairo, de Marta, de Maria, murchando, desfalecendo. Eu imagino o semblante decaindo, porque é assim que ficamos quando temos uma notícia dessa. Uma notícia devastadora. Eu imagino ali, Jairo, o seu fio de esperança foi trocado pela angústia, pelo sentimento triste, pelas lágrimas. Mas o mais interessante disso é como Jesus encara o maior problema de nossas vidas, o mal que mais nos aflige. Jesus, quando tudo parece perdido, quando tudo parece acabado, ele nos faz um convite especial. Olha o verso 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, Jesus não deu importância a isso. Jesus disse ao chefe das sinagogas: não temas, crê somente. Eu imagino Jairo ao ouvir essas palavras. Mas, Senhor, acabou. Por que eu vou te incomodar? Já estão dizendo para eu não te incomodar mais. Jesus, Jairo, não temas, crê somente. Jesus encara o nosso pior mal, aquilo que mais nos assusta, como um simples sono. Jesus soube que Lázaro tinha morrido, mas Jesus diz que Lázaro adormeceu e está indo para despertá-lo. É assim que Jesus encara a morte. E a Bíblia diz que Jesus chega à casa de Jairo, e ali ele encontra várias pessoas chorando. E era um costume da época se contratar pessoas para chorar nos funerais. Então imagina o escândalo que estava naquele local. E Jesus pergunta, verso 39, ao entrar, ele disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado a sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Simples. Jesus chega ao local, indaga aquelas pessoas o porquê elas estavam alvoroçadas e chorando. Elas respondem: a menina morreu. Mas Jesus, não, apenas dorme, apenas adormeceu. E ali a Bíblia diz que as pessoas riam de Jesus. Então Jesus chama Pedro, Tiago e João, está nos versos acima, o pai e a mãe da criança para entrar no cômodo em que aquela menina estava. Jesus, depois de 4 dias que Lázaro havia morrido, essa história está lá em João 11, ele se caminha até Betânia, e lá Marta vai ao seu encontro. Jesus não entrou na aldeia, e se você estudar o contexto da época, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. As pessoas em Jerusalém já tramavam a morte de Jesus. E Jesus fica fora da aldeia. E Marta vai ao encontro de Jesus. E chegando lá, Marta diz: Jesus, se você estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E então Jesus manda chamar Maria, e Marta vai e chama Maria. Quando Maria chega, Maria diz a mesma coisa: Jesus, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. O que elas estão querendo dizer é: Jesus, você está atrasado. Você poderia ter impedido a morte de Lázaro. E eu acho fantástico, se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em João 11, versículo 40. Jesus pede para ser levado até onde Lázaro havia sido sepultado, até a gruta em que Lázaro estava. E o fato de Jesus chegar no 4º dia cria um cenário para um milagre inquestionável. Na crença dos judeus, uma pessoa poderia ressuscitar até o 3º dia. E se você parar para pensar, a medicina na época não era como era de hoje, não tinha um atestado de óbito. O corpo cheirar mal era praticamente o atestado de óbito. E Jesus pede: remove a pedra. Mas uma Marta fala: Jesus, já faz 4 dias. Jesus, remove a pedra. A Marta: mas Jesus, já cheira mal. Jesus, quando tudo parece perdido, ele nos faz um convite. Olha o verso 40 de João 11. Vamos ler o 39 primeiro. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres, verás a glória de Deus? Jesus está interrogando Marta. Marta, eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus?
Jairo, não temas, crê somente. Jesus é aquele que tem poder para fazer muito mais do que eu e você pedimos. Vamos raciocinar. O que Jairo queria para sua filha? O que Jairo queria para sua filha? A cura. O que Marta e Maria queriam para Lázaro? A cura também. A petição era a mesma, o objeto era o mesmo. Mas Jesus tem algo muito maior do que nós pedimos. Jairo queria a cura, Jesus tinha a ressurreição para sua filha. Marta e Maria queriam a cura para Lázaro, Jesus tinha a ressurreição para Lázaro. Jesus não está atrasado. Jesus está te ouvindo. Jesus é aquele que vê as suas lágrimas. O salmista Davi diz no Salmo 56 que Deus, ele vê cada lágrima derramada e a coloca no seu odre. O odre era um compartimento que cada pastor carregava, onde se guardava óleo. E Davi faz essa analogia, que Deus, ele tem o seu odre, onde nossas lágrimas são ali guardadas. Nenhuma lágrima que nós derramamos é em vão. Jesus, Deus, está vendo cada uma de nossas petições. Quando tudo parecia perdido, Jesus nos faz um convite. Não temas, crê somente. E a Bíblia diz que naquele quarto, voltando para Marcos 5, versículo 41, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, ou cumi. Essa é uma expressão em aramaico, e o aramaico não é o meu forte, já vou dizendo. Que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Jesus chegou onde Lázaro estava morto, pediu para remover a pedra. Com muita relutância, que as pessoas não queriam, porque Lázaro já tinha 4 dias que estava morto, já estava cheirando mal. Jesus tira a pedra. E lá em João 11, versículo 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro todo atado, com faixas, com um lenço na cara. Parece aqueles desenhos, quando a gente assiste quando é criança, aquelas múmias andando toda enfaixada. É este o cenário de Lázaro. Porque a Bíblia diz que Jesus pediu para tirar as ataduras e o lenço para que deixasse ele ir. Jesus sempre tem um milagre maior do que pedimos. Talvez você esteja precisando de um socorro urgente. E talvez você esteja pensando, não vai dar tempo. Mas quem disse que não vai dar tempo? É você que está no Cronos, no tempo imperfeito? Ou é aquele que governa o Kairos, o tempo perfeito? Deus, ele não se atrasa, ele não se adianta. Ele chega na hora certa, ele chega no tempo certo. Ele governa os céus, ele governa a terra, ele governa o mar. Ele tem poder sobre os ventos e ele sabe a hora certa de agir na sua vida. Os discípulos, certa vez, estavam no mar, sem Jesus. Já era a 4ª vigília da noite, ou seja, era a última parte da noite. As 3 primeiras partes da noite eles estavam sofrendo no mar, e quando o naufrágio já parecia certo, Jesus aparece andando sobre as águas para acalmar a tempestade. Jesus, ele sabe o momento certo de acalmar a tempestade na sua vida. Jesus está chegando. Jesus está te vendo. Jesus conhece suas petições. Jesus conhece o seu sofrimento. Ele está te vendo. Ele não se atrasa. Agora a Larissa vai cantar para a gente um hino que diz sobre uma dessa história que a gente estudou aqui, diz sobre Lázaro. É um hino, medite nessa letra. Após ela cantar, eu volto para fazer a oração final.
um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mas que não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me abre pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém. Obrigado, Larissa, por atender o convite, cantar esse belo hino. Que Deus abençoe o seu ministério. E, para finalizar, eu gostaria de contar uma pequena ilustração que está na meditação de 2011, do dia 23 de junho, de um missionário chamado Everett Howard. Quando ele tinha 18 anos, ele decidiu ser missionário no Cabo Verde.
Mas Everett Howard, assim como eu e acredito você, era uma pessoa muito ansiosa. E aos 18 anos, imagina aquela fase, né? O que eu vou fazer da minha vida? Para onde que eu vou? Então ele decidiu escrever todos os seus planos de vida num papel, numa folha de caderno. E ali seu pai era pastor em uma pequena igrejinha, e ele decidiu ir até aquela igreja. Óbvio que um dia que não tivesse culto, porque ele era tímido, ele tinha vergonha, então ele pegou a chave da igreja, não tinha ninguém, ele veio até o púlpito, onde seu pai costumava pregar. E ali ele colocou sua folhinha com todos os seus planos de vida ali em cima, e ele orou a Deus. Ele precisava de uma confirmação, se os seus planos de vida iriam se confirmar, porque aquilo estava lhe afligindo. Então ele orou de forma fervorosa. E ele esperava um sinal de Deus. E ali, quando ele terminou a oração, nada aconteceu. E ali ele imaginou, bem, provavelmente eu devo ter esquecido de escrever alguma coisa. Por isso que o Senhor não mandou o sinal, não mandou um raio, não mandou um trovão. Eu vou conferir minha listinha. E ali ele confere aquela lista e ele olha, não esqueci nada. E ali ele coloca a lista de novo, a oração de novo, aquela oração fervorosa. E então ele conta que ao terminar a oração, ele ouve uma voz que diz, filho, joga esse papel fora. Então ele meio assustado, não sabendo de onde que veio aquela voz, ouve, jogou fora. Então a voz disse, filho, agora pegue uma folha de papel em branco e escreva seu nome no final. Ele pegou seu caderninho, mais que depressa, pegou uma folha em branco e escreveu seu nome no final. E ali a voz termina dizendo, agora deixe que eu escreva todo o resto. E ele diz que desde então, Deus tem escrito uma linda história na sua vida todos os dias. Irmãos, deixe Deus escrever a sua história. Não adianta eu e você queremos escrever. Quando eu escrevo minha própria história, eu vou borrar, eu vou rasurar, a letra vai sair feia. Deixa que o Criador do universo escreva. Você imaginou se Deus te concedesse tudo o que você pediu no tempo que você pediu? Como estaria a sua vida hoje? Onde você estaria? Com quem você estaria? Quão longe ou quão perto você estaria da sua família? Deus, ele age no Kairos. Ele age no tempo certo, no tempo perfeito. Muitas vezes as aflições tomam conta do nosso coração. O medo toma conta do meu coração, porque eu esqueço quem está ao meu lado. Jairo, quando sua filha morreu, ele se esqueceu que ele estava do lado de Jesus, aquele que tem poder para resolver todos os problemas, inclusive o maior deles que aflige o ser humano, que é a morte. Lembre-se, quando tudo parecer perdido, Jesus nos faz o convite. Não temas, crê somente. Que você possa fazer do Salmo 37, versículo 5, um lema de vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá triste? Tá angustiado? Seu fardo tá pesado? Entrega para ele, confia nele. Deus, ele não se atrasa, ele chega no tempo certo. Que nessa manhã você possa sair daqui com essa sensação de um Jesus que anda ao seu lado, e um Jesus que irá entrar com a providência, não no seu tempo, mas no tempo dele, que é perfeito, que é certo. Que Deus possa te abençoar. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque no seu livro sagrado tem histórias que nos fortalecem a fé, que nos enchem de esperança. Muito obrigado por termos esses belos exemplos na Bíblia. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida, assim como Jairo enfrentou, assim como Marta, Maria também estavam passando, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa agir, que não percamos a nossa fé em Ti, que nos dias mais difíceis, mais assombrosos de nossa vida, possamos ter a certeza que o Senhor está conosco.
Agora vamos para as nossas casas, que o Senhor nos dê a segurança, a paz, que o Senhor esteja conosco também no restante deste sábado. São bênçãos que eu lhe peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.